Paz do Senhor, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós estamos passando aqui hoje para a gente gravar, né, mais um milagre aí de Jesus. E hoje a gente vai estar falando aí sobre a cura da sogra de Pedro, tá bom? Então, já aqui a guisa de informação, esse milagre ele está registrado, né, em Mateus 8, do 14 ao 17, em Marcos 1, 29 também fala sobre, e também em Lucas 4, do 38 ao 41. Então hoje a gente vai falar um pouco aí sobre esse milagre, né, da sogra de Pedro, porque muitas das vezes muitas pessoas, né, olham para esse milagre e acham que foi simplesmente Jesus foi ali e só curou uma febre da sogra de Pedro, mas hoje nós vamos ver aqui, né, algumas particularidades desse milagre e a gente vai pegar como base aqui o Evangelho de Lucas, pelo fato de Lucas, né, ele ser médico, ele vai trazer alguns detalhes, né, que Mateus não vai trazer, né, que Marcos não vai trazer, e a gente vai falar um pouco aqui baseado no Evangelho de Lucas. É apenas 2 versículos, né, esse milagre, e a gente vai estar lendo aqui, eu vou estar lendo na Bíblia NTLH, Lucas, né, capítulo de número 4, versículo 38 e 39. Diz assim a palavra: Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Então, irmãos, o milagre é isso daí, tá bom? É apenas 2 versículos mesmo. E agora a gente vai falar um pouco, né, sobre o milagre, sobre o contexto. Então, entendendo um pouco, né, o contexto onde esse milagre aconteceu, se você for ler a Bíblia, se você for ver todos os milagres de Jesus, nós vamos ver, né, que a maioria dos milagres de Jesus aconteceu na região da Galileia, tá? Então a maioria dos milagres de Jesus aconteceu na região da Galileia. Então esse é um ponto muito importante. E Cafarnaum, aonde era a casa de Pedro, aonde esse milagre também vai acontecer, ficava na região da Galileia. E outro ponto importante aqui para a gente entender o contexto é que a maioria, né, dos discípulos de Jesus também eram da Galileia. Então a gente vê que essa região da Galileia ela tem uma importância, né, muito grande no ministério de Jesus. E esse milagre vai acontecer, né, ali em Cafarnaum, que também pertencia, né, à região da Galileia, tá bom? Então o contexto do milagre ele acontece ali na região da Galileia. Então, outro ponto aqui importante, né, é a diferença, né, entre os evangelhos. Vamos lá, Marcos e Lucas, né, eles informam que Jesus foi à casa de Pedro após sair da sinagoga. Então, isso aqui nos mostra um ponto muito importante. Né, quando o Lucas diz que foi depois, né, de saírem da sinagoga, isso nos ensina que esse milagre aqui ele aconteceu em um sábado. Então, nós já aprendemos aqui, né, que Cafarnaum ficava na região da Galiléia, e a maioria dos milagres de Jesus aconteceu na região da Galiléia, e também a maioria dos discípulos de Jesus eram também da Galiléia. Então a gente vê a importância que essa região tem na obra e ministério de Jesus e também aqui na palavra de Deus. Então, Lucas, né, que era médico, ele vai acrescentar que a febre da mulher era uma febre muito alta, né? Como ele era médico, né, ele traz então uns detalhes, né, mais importantes sobre o milagre. Então ele vai enfatizar algumas coisas, né, que Mateus ignorou, que Marcos ignorou. Então Lucas ele vai dizer que a febre da sogra de Pedro era uma febre muito alta. Já Mateus, né, ele apenas diz, né, que Jesus foi, né, à casa de Pedro e viu a sogra dele, né, acamada, né, ardendo em febre. Então a gente vê que essas diferenças entre os evangelhos, né? Então Lucas ele era médico, né? Ele vai trazer alguns pormenores mais profundos aqui do milagre, tá bom? Então só que para a gente passar também essa parte, né? Essa questão das diferenças entre os evangelhos, então nós vamos ver que quando Lucas, né, e Marcos informam
que Jesus, né, estava saindo, né, da sinagoga, nós vamos ver então que esse milagre ele aconteceu também, né, em um dia de sábado, tá bom? Então, outro ponto importante aqui do milagre é quantas pessoas estavam presentes ali na casa no momento que o milagre aconteceu. Eu já falei, né, que esse milagre aconteceu em Cafarnaum, ali na região da Galileia, na casa de Pedro. Então, quando a gente vai ler alguns relatos bíblicos nos evangelhos sobre esse milagre, nós tiramos a conclusão que nesse período aqui a sogra de Pedro, ela já era viúva, o seu esposo já tinha morrido, porque essa casa, né, pelos evangelhos nós entendemos que essa casa era a casa de Pedro, né, e morava ali Pedro, né, Simão Pedro, morava ali a esposa de Pedro, morava ali a sogra de Pedro, e nós vemos também um relato lá no Evangelho, né, de Marcos, que possivelmente André, que era irmão de Pedro, também morava ali com eles. E o interessante também é que nós vamos ver, né, que Marcos ainda, né, ele vai informar que na ocasião Jesus estava acompanhado de Tiago e João também. Então ali nesse milagre estava presente então Jesus, estava presente a sogra de Pedro, estava presente ali também, né, Pedro, estava presente a esposa de Pedro, estava presente ali também, né, Tiago, e estava presente ali também João, e estava presente ali André, que era irmão de Pedro. Então Tiago e João, eles eram sócio de Pedro, né, e André numa firma de pesca que eles tinham, tá bom? Então a gente fazendo essa contagem aqui, a gente chega numa totalidade de 7 pessoas presentes ali, né, no acontecimento desse milagre. E o número 7 na Bíblia, simbolicamente falando, a gente sabe que é o número da perfeição. Então a gente vai ver, né, que esse milagre foi uma cura perfeita, né, que Jesus ele fez ali na casa, né, de Pedro. Então entendendo aí, né, os personagens que estavam lá presentes, agora a gente vai falar um pouco sobre o clima ali daquela região. Então o clima da região da Galileia, né, era um clima, né, muito quente, né, muito úmido. Né, a cidade da região da Galileia, né, o pessoal que morava ali naquela região da Galileia, né, costumava passar por esse tipo de enfermidade, essa febre alta, né, porque o clima ali é muito quente, é muito úmido. Então, em si, a região da Galileia era uma região muito fértil, era uma região com muitas plantações, o crescimento da vegetação ali era muito grande, né? Mas só que por ser uma região de clima muito quente, muito úmido, quando chovia, o que que acontecia? Muitas águas, né, ficavam acumuladas. E com isso, o ambiente tornava-se o que? Propício, né, para os mosquitos, né, e eles se multiplicavam com muita facilidade. Então, para a gente entender esse milagre, a gente também tem que entender o clima dessa região. Então, o clima dessa região era um clima úmido, era um clima muito quente, né, igual é aqui no Brasil, quando, por exemplo, o Brasil aqui tem um clima muito quente, muito úmido, quando chove, as águas ficam acumuladas em vários lugares e é propício para a proliferação de mosquito. Então, ali na Galileia, isso não é diferente, tá bom? Então o clima ali era quente, úmido e era muito propício para a proliferação de mosquitos. Então, no ano de 1948, né, quando o Estado de Israel voltou a ser uma nação, os judeus que moravam, né, pela Europa, na Espanha, na Inglaterra, que eles voltaram para Israel, e já no ano de 1948, eles passaram, né, por muitos problemas de doença febril causado, né, o que? Pela malária, tá bom? Então essa questão desse clima ele ajudava muito na questão do desenvolvimento, né, desses tipos de doença ali naquela região. Então agora a gente vai falar, né, um pouco sobre a questão da doença que a sogra de Pedro ela tinha. Porque às vezes nós lemos a Bíblia, pensamos que era apenas uma febre que Jesus foi lá e curou. Então, a palavra no texto original que Mateus ele usa no seu evangelho para febre, a palavra hebraica é kadahat. E essa palavra kadahat em hebraico, ela designa alguns tipos de doença, como febre,
malária e brotoeja. Então, irmãos, nesse ponto aqui, eu quero deixar o meu ponto de vista acerca disso, porque existe várias discussões, existe várias opiniões de outros estudiosos ou teólogos acerca de qual era a doença da sogra de Pedro, mas olhando o texto, né, bíblico no seu original hebraico da palavra kadahat, que significa febre, malária e brotoeja, nós entendemos que, em geral, quando uma pessoa era cometida dessas doenças, ela tinha de 2 a 3 dias para se recuperar. Porém, a sogra de Pedro, imediatamente ela foi curada quando Jesus foi lá. Então, pelo contexto, né, da geografia de Israel, pelo o contexto da Galileia, né, nós entendemos então que não era apenas uma febre. Essa mulher estava sofrendo de malária, né, que era uma doença muito frequente ali naquela região. Tá bom? Então essa é a minha opinião acerca disso, entendendo o texto bíblico, né, no seu original, que sim, o que a sogra de Pedro estava passando naquele momento era a questão de malária. Então tudo indica, né, que a doença, né, não era apenas uma febre, né, mas sim malária, né, mesmo causada pelos mosquitos, né, daquela região que se proliferaram com uma crescente assim muito rápida. Então nós vamos ver que Jesus ele vai chegar lá e ele vai imediatamente curar a sogra de Pedro. Então, aqui falando sobre a questão da região, falando um pouco sobre a doença, que não era apenas uma febre, mas pelos textos bíblicos que nós lemos, nós entendemos que seja malária que ela estava passando, mesmo, irmãos, que outras pessoas têm outras opiniões, outras sugestões acerca disso, mas eu aprendi isso também com o meu professor e vendo também os textos bíblicos no seu original, eu entendo que seja malária por ser uma doença que era muito frequente, né, naquela região ali, tá ok? Então o milagre foi esse, Jesus chegou lá na casa de Pedro, viu a sogra dele com febre e Jesus ele ali, né, pegou ela pela mão, né, e curou a sogra de Pedro. E como o texto diz, né, lá em Mateus 8,14, né, e entrando Jesus na casa de Pedro, então Jesus entrou na casa de Pedro em Cafarnaum e viu a sogra dele de cama, né, com febre. E tomando-a pela mão, né, a febre a deixou. Então, imediatamente, o milagre aconteceu. E ela se levantou e começou a servi-lo. E começou a servir. Então, o milagre foi isso daí, irmãos. É apenas 2 versículos bíblicos, né, que contam esse milagre. Então, foi um milagre, um texto até pequeno demais, mas que nos traz, né, algumas lições muito importantes para a nossa vida. Então Jesus chegou lá, viu ela acamada, pegou pela mão, ela se levantou, imediatamente ela foi curada e começou a servi-lo. Então eu quero agora, depois de falar um pouco, né, sobre o contexto, quem estava lá, o que era essa doença, eu quero deixar aqui, né, algumas lições para a nossa vida. E a primeira lição que eu quero deixar é: ninguém está isento, né, de passar por sofrimentos, lutas e provações na vida. Quando nós olhamos para esse milagre, nós vamos ver que essa doença chegou na casa de Pedro. E Pedro, ele era um discípulo de Jesus, ou seja, Simão Pedro, ele era um amigo de Jesus, era um discípulo de Jesus. E mesmo assim, ele não foi isento de provações e sofrimentos. Então, a primeira lição do texto é que ninguém está isento de sofrimentos e provações na vida. Ou seja, você pode ser cristão, você pode não ser cristão, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser culto, você pode ser analfabeto. Ninguém está isento de passar por lutas e provações, porque isso é algo que nós herdamos há muitos e muitos anos atrás, através do pecado adâmico, que trouxe essas consequências para nós até os dias de hoje. Então, independente da situação que você tem financeiramente, ou independente do cargo eclesiástico, né, que você ocupa dentro de uma igreja, todos nós estamos sujeitos a sofrimentos e provações. Aí você pode parar e me perguntar assim, você pode pensar, ué, se eu vou sofrer, por que eu vou continuar
nesta caminhada com Jesus. Só que aqui nós aprendemos nesse milagre um ponto muito importante, né? Uma coisa é certa, todos nós vamos passar por dificuldades, por doenças, por provações, por luta. Porém, quando Jesus ele está conosco, ele entra em nossa casa, ele entra na nossa vida e faz como fez com Pedro, cura a sogra de Pedro. Então, quando Jesus está presente, ele nos dá o que é o escape, irmãos. Então, através desse milagre aqui, através dessa lição, eu quero dizer para você que é melhor eu e você estarmos na prova, na luta, no sofrimento com Jesus do que estar sem Jesus. E o apóstolo Paulo, ele também vai nos dar um conselho a respeito disso, quando ele diz lá em 1 Coríntios 10, 13, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá, né, que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, porque para que o possam suportar. Ou seja, o mesmo Deus que permite as lutas, provações, doença, desemprego chegar, é o mesmo Deus que também providencia o escape. Então, através dessa lição, você que ouvir esse estudo, né, essa aula, você possa entender que o mesmo Deus que permite essas coisas chegarem em nossa vida, sofrimento, lutas, provações, é o mesmo Deus que providencia o escape. Então, que nós possamos entender, como o apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina, né, que a melhor escolha, né, que uma pessoa pode fazer em sua vida, né, é chamar, convidar Jesus, né, para estar presente no meio das suas provas, no meio das suas lutas, no meio das suas tentações, porque sozinho nós não vamos conseguir suportar. Mas quando Jesus ele está em nossa vida, ele está em nossa casa, ele entra com providência. Então essa é a primeira lição, tá bom? Nós não estamos isentos de problemas da vida, mas quando Jesus está presente, ele nos capacita, né, a suportarmos esses problemas e provações. E segunda e última lição que eu quero deixar aqui para a gente finalizar é que Pedro ele convidou Jesus para entrar na sua casa. Então, aqui nessa última lição, eu quero deixar um ponto aqui muito importante, porque a melhor escolha na vida de uma pessoa é ela convidar Jesus para entrar na sua casa, para morar na sua casa. Jesus ele não invade casa de ninguém, mas Jesus ele está à porta. Lá em Apocalipse 3, 20 diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele bate na porta do nosso coração. E ele quer entrar, quer fazer morada. Então Pedro confiava em Jesus. Pedro, ele tinha alegria, ele tinha gozo na presença de Jesus. Porque, irmãos, ninguém em sã consciência vai chamar um estranho para entrar na sua casa. Ninguém em sã consciência. Então, a segunda lição que eu quero deixar aqui para a sua vida é que Pedro, né, chamou Jesus para ir na sua casa. E essa talvez seja, né, um dos pontos mais importantes na vida do cristão. Ter esse prazer de convidar Jesus para entrar na sua casa, de convidar Jesus para morar, residir na sua vida. E hoje nós estamos vivendo uma geração onde, infelizmente, muitas pessoas perderam esse prazer, perderam essa alegria, esse gozo de que a presença de Deus faça-se, né, presente ali na sua vida. Então, que você que ouvir esse áudio, essa aula, que você possa abrir a porta do seu coração e convidar Jesus para entrar na sua casa. Então, depois que a sogra de Pedro, né, ela foi curada, o que ela fez? Ela começou a servi-los, irmã, começou a servir Jesus, ou seja, ela foi o que? Grata. Ela demonstrou gratidão a Jesus. Então, nós temos que ser gratos, irmãos, em todas as etapas da nossa vida, porque a gratidão, né, ela patrocina a próxima bênção. Uma pessoa grata, com certeza, ela vai ser abençoada por Deus. Então, Jesus aqui, para a gente finalizar, ele sabia que se Pedro tivesse essa preocupação
com a sogra dele doente, ele não conseguiria exercer um ministério com excelência. Então Jesus foi estratégico, ele foi lá, né, curou a sogra de Pedro, restaurou a saúde da sogra de Pedro, porque Jesus sabia que se a família de Pedro estivesse bem, Pedro iria exercer também o ministério com excelência. Então eu quero te dizer que você não está perdendo tempo fazendo a obra de Deus, fazendo o querer a vontade do Senhor. Porque quando você se dedica totalmente de coração, pode ter certeza que Deus ele cuida da sua casa, tá bom? Então, pessoal, é isso daí. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima e um forte abraço.